Então, gente, aqui vamos fazer a solução do simulado 1 da P2, né? Que foi enviado aí na semana passada. E também aquilo que eu prometi na aula, né? Que são as fórmulas para calcular o potencial vetor quando um campo é solenoidal, ou também chamado incompressível, lá, né? Daquele teorema dos campos incompressíveis no R3. Bom, vamos primeiro aqui a resolução do simulado, tá? Que é importante, vocês vão fazer a P2, tem que treinar bastante, então tá aqui a solução desse simulado, esse primeiro simulado. Vamos lá. A primeira questão do simulado é essa um quê? Então, dá a parametrização de uma superfície, é dada pela essa expressão aí, o IV, né? Primeira componente U menos V, depois segunda U mais V e terceira U vezes V. É encontrar a área dessa superfície aí no domínio paramétrico, que é um círculo unitário, né? Naturalmente nas coordenadas U e V, centrado na origem. Um disco, né? Um disco unitário centrado na origem. Bom, então, a primeira coisa a fazer, né, a gente tem que calcular a integral da área, a integral, né, ao longo do domínio D, do módulo do vetor normal. Então, vamos calcular o vetor normal. A gente tem que calcular os vetores tangentes, né, TU e TV. Então, fica bem claro aqui que o TU é a derivada da φ com relação a U, é 1 V, como está aqui. E o TV, menos 1 U, né, que é a derivada da terceira componente com relação a V. Então, temos aqui as componentes dos vetores tangentes, né, as curvas coordenadas, e aí a gente vai fazer o produto vetorial deles. Escolhi aqui, tanto faz, é o módulo, né? Eu escolhi TU vetorial TV, vai dar essa expressão U menos V, menos U menos V e 2. A terceira componente é 2. O módulo, né? Quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro, somados, e a raiz dessa soma. Vai dar isso aí, tá? Podemos colocar o raiz de 2 aqui em evidência, então ficamos com essa expressão, raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado mais 2. Tá? Então, o cálculo da área, como a gente sabia, né? É integral sobre D do módulo do vetor normal. Tá? Como é um disco de raio unitário, o melhor aqui é usar coordenadas polares, né? Então aqui o U vai ser R cosseno θ, V R seno θ, o elemento de área vai ser du dv, né? Trocando, vai ser R dr dθ, jacobiano R. Então, compondo aqui a integral da área, né? A gente pode fazer. Escolhi mal, vamos escolher outra. Deixa eu escolher aqui outra letra, porque ficou. Vai parecer que é o outro U, né? Vamos corrigir aqui. Vai parecer que é o outro U. Vamos mudar aqui. Então, aqui vamos colocar, sei lá, teta. Então, aqui também de teta, né? Ah, não, teta também não pode, porque. Eita, vou inventar uma outra. O que pode ser? Então, eu falei U, né? Vamos botar então. é, Bom, lambda. Vamos dizer que isso aqui é lambda, isso aqui é d lambda, e esse aqui, lambda, então, tá? Maravilha, bobeia, né? Então, olha só, então, fazendo lambda igual a r ao quadrado mais 2 que está aqui dentro, né? A gente tem que raiz de lambda, o d lambda 2r dr, substituindo aqui, a gente tem essa expressão, né? Deixa eu trocar aqui novamente para lambda,
tá? Então aqui vai dar lambda elevado a 3 meios, né? E nesse novo domínio para lambda, né? E repara que varia de zero, ou seja, de 2 até 3, né? Fazendo essa continha aqui, a gente vai obter esse resultado. 2π raiz de 2 sobre 3 que multiplica 3 raiz de 3, né? Menos 2 raiz de 2. Então tá aí, tá? Essa é uma área, é positiva sempre, né? Uma área tem que ser positiva, óbvio. Então, tudo indica que está ok. Vamos fazer agora o segundo, tá? Exercício. Ele dá um campo F, né, no R3, cuja expressão vocês veem aí, né? A componente F1 é zx mais z ao quadrado y menos y x ao quadrado. Essa é a componente F1. A componente F2 é z3yx mais y, tá? Componente F2. E a componente F3 é z4x2, como vocês veem aqui na fórmula, né? Aí ele diz que a superfície S é a união de duas superfícies, a S1 e a S2. A S1 é um cilindro, é uma casca cilíndrica, né, de raio 1, naturalmente centrada, né, no eixo Z, e que é um pedacinho dela, né, varia de 0 até 1. E o S2 é um pedaço, né, de uma circunferência de raio, de uma esfera de raio 1, tá? Considerando que o Z é maior ou igual a 1, tá? Pede para calcular o trabalho do campo F na borda dessa superfície S. Aí ele pede também que a gente escolha e indique a orientação que a gente escolheu. Bom, pessoal, primeira coisa a fazer nesses quase todos esses problemas é tentar mais ou menos criar um esboço do que é a superfície, né? A curva, no caso, se fosse em questão, né? Então tá aí, eu fiz aí uns esboços mal, como eu sempre falo que eu não sou um bom desenhista, mais ou menos essas duas figuras aqui tentando esclarecer o que é, né? Então, tipo assim, é tipo essa casca cilíndrica aqui com essa, com essa semi-esfera aqui cobrindo aqui por cima. Então, a borda vai ser essa, né? Essa parte lá embaixo. Então, escolhendo essa orientação aí, onde o campo normal aponta para fora, então a borda fica orientada aí no sentido anti-horário, visto por cima, tá? Como está aí na figura. Então, ele pede para calcular o FDL nessa borda aqui, tá? Pessoal, olha só. Olha para o campo aqui, ó, expressão dele. Não é muito feia, certo? Não é bonita, mas também não é totalmente feia. Então, em princípio, a gente se teria um dilema aqui. Eu poderia fazer por cálculo direto, né? Ou talvez usar o teorema de Stokes, né? Olha, eu acredito que nesse caso aí, tá, o cálculo direto pode resultar na solução. Até desafio vocês a tentarem aí pelo cálculo direto, tá? Ou seja, fazer integral de linha mesmo, né? Fazer a parametrização da circunferência lá embaixo, né? Que é conhecida, tá? E fazer a integral de linha lá, né? Na borda da superfície, que é uma circunferência de raio 1. Eu acredito que esse cálculo chegue a alguma solução. Mas, repara, usando Stokes, a gente vai ter uma vantagem, tá? Ou seja, a gente pode ter uma vantagem usando Stokes. Tudo vai depender de como é o rotacional. Então, antes de fazer o cálculo direto, por exemplo, vamos tentar calcular o rotacional para ver se ele realmente
indica uma vantagem fazer por Stokes, ou seja, fazer a integral de superfície, né? Fluxo da superfície, talvez seja vantajoso, talvez não. Vamos ver. Então, fazendo o rotacional, pessoal, né? É simplesmente usar essa fórmula do rotacional. A primeira componente do hot de F é D2F3 menos D3F2. A segunda componente é D3F1 menos D1F3. E a terceira componente é D1F2 menos D2F1. Pessoal, aqui tem um comentário a fazer, né? Eu adoto essa notação e indico livros que adotem essa notação. Há alunos aí que preferem, né, estudar por outros livros que adotam outras notações, a notação matemática, um pouco arcaica, entendeu? Que trabalha com funções genéricas, P, Q, R, uma confusão, não tem métrica, não tem como decorar as fórmulas, entendeu? São fórmulas feias. Então, eu realmente não entendo por que que tem, entendeu? Tendo essa notação moderna aqui, vetorial, não sei qual a vantagem de usar a notação arcaica lá dos matemáticos, entendeu? Aqui você tem uma métrica, você tem uma maneira de decorar as coisas muito mais facilmente. Enfim, vamos lá. Então, a primeira componente é essa daqui, tá? Menos 3z ao quadrado yx. A segunda componente é x mais 2yz menos 2x é 4. E a terceira componente é yz3 menos e2 mais x2. Tá, agora olha só. Isso aqui é bastante promissor. Vamos entender por quê. Porque o teorema de Stokes funciona para qualquer superfície, tá? Que tem aquela mesma fronteira, ou seja, né? A gente pode, em vez de usar aquela superfície esquisita lá, que parece metade de uma cápsula de remédio, a gente pode usar o disco unitário, tá? Que também tem a mesma borda. É o disco que fica lá, né? Esse disquinho aqui, z igual a zero, né? Quando x ao quadrado, y ao quadrado menor ou igual a 1, que fica lá na base daquela cápsula, daquela meia cápsula lá, né? De remédio, tá? Com a orientação, como a gente está vendo aqui, né? Nessa figurinha aqui à direita. Tá? Qual a vantagem disso aqui, pessoal? A vantagem disso aqui é que as componentes x e y do rotacional não precisam ser consideradas. A outra vantagem, repara aqui, ó. Repara aqui na componente z. Como z é igual a zero, esses dois primeiros termos aqui morrem. Então só vamos ficar com o termo x ao quadrado, tá certo? Então, provavelmente é bem vantajoso usar, tá certo? O teorema de Stokes. Então, o teorema de Stokes afirma que a integral naquela curva lá, né, do f, é o integral de superfície, ou seja, o fluxo do rotacional na superfície S. Mas a gente pode trocar S pela D. Então, isso fica o rotacional de F integrado na superfície D, no disquinho. É o que a gente vai fazer. Então, no disquinho, né, essa primeira e segunda componente do rotacional não importa. Com z igual a zero, aqueles dois primeiros termos morrem, a gente fica só com aquele termo x ao quadrado, que vai dar r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. E a orientação do campo normal, né, esse que está aqui, a gente já sabe que é 0, 0, r, está apontando para cima, né? Bom, essa integral aqui é simplesmente, tá? Vocês conferem aí a conta, π sobre 4, tá? Então, foi promissor usar o Stokes desde que a gente trocasse a superfície, tá? Então, eu também peço para que vocês tentem fazer pelo cálculo direto e vejam se o vai ser mais extenso, provavelmente, né? Mas talvez não ofereça também. É provável que não ofereça muita dificuldade. De qualquer maneira, ficou claro aqui que o, o Stokes, com o conhecimento da relativização da superfície cuja borda é aquele circuito, foi muito vantajoso. A gente conseguiu fazer uma integral simplesinha, tá? De um campo bastante chato. Bom, vamos então, agora,
para a nossa terceira questão do simulado. É, repara, gente, essas provas aqui, os simulados, vou mostrando para vocês quais são os tipos de problema que vão cair nas provas, entendeu? Assim como foi na P1, certo? Caiu exatamente o que a gente viu nos três simulados, certo? Então, esses simulados é para fazer com consciência, para estudar a solução, estudar aqui a proposta de gabarito que eu dou, tá? Para que se você fizer esses problemas com consciência, na hora da prova vai ser fácil fazer os seus problemas. Bom, vamos lá. A terceira questão do simulado focaliza agora o campos gradientes, né? Que é uma coisa importante no R3 agora no caso. Na P1, a gente focalizou prioritariamente os campos gradientes no plano, embora a gente tenha falado também ele no R3, né? Mas aqui a gente tem o teorema dos campos conservativos no R3, então a gente pode um pouquinho mais. Vamos lá. A questão 3 ela dá o campo G, né? Cujas componentes G1, G2, G3 vocês veem aí na, na tela. A componente G1 é 2xyz mais seno de x. A componente G2 é x ao quadrado z. E a componente G3 é x ao quadrado y. Ele pede para encontrar o trabalho do campo G ao longo de uma curva C, certo? Cuja parametrização aparece aí à direita na tela, né? A parametrização em função do parâmetro t, que varia de 0 até 1, tem a primeira componente raiz de t, a segunda componente t ao cubo e a terceira componente exponencial da raiz de t. Mas é claro que essa expressão aqui da curva é muito feia, né? Provavelmente o cálculo direto aqui é, se não proibitivo, deve ser bastante trabalhoso. Ó, como todo problema que pede trabalho, a gente deve começar calculando o rotacional do campo para ver se o campo é gradiente, né? Vamos fazendo o rotacional, pessoal, de G, usando essa fórmula do rotacional, a gente vai ver que sim, tá? Primeira componente vai dar x2 menos x2, a outra componente vai dar 2xy menos 2xy, e a terceira componente 2xe menos 2xe, ou seja, o rotacional é zero mesmo. Como é um campo de classe C1, esse campo, né, é conservativo no R3, e a gente, né, vai existir, portanto, uma função g pequeno, que é o potencial, né, tal que o gradiente de g pequeno é o g grande, é o campo. Bom, a gente mostrou, né, que a gente pode usar, por exemplo, essa formulinha aqui, tá? Para calcular o g pequeno, a função potencial. Nesse caso aqui, como não há singularidade, não há problema nenhum, a gente pode tomar o ponto de partida como a origem, tá? Vai ser mais fácil aí nesse caso. Fazendo isso, pessoal, eu peço para que vocês completem aqui tá? Ou seja, o g vai ser integral de 0 a x de seno de t dt, mais integral de 0 dt de 0 até y, ou seja, zero, mais a integral de 0 até z de x2y dt. Bom, a integral em seno vai dar menos cosseno, né? De x mais 1. Essa integral dá zero, do meio. E a terceira integral vai dar x ao quadrado yz, certo? Bom, então como o campo é um campo gradiente, o trabalho simplesmente depende dos pontos extremos, né? Ou seja, a diferença de potenciais com relação aos pontos extremos da trajetória. Então, o ponto final da trajetória, o ponto extremo final, é o C de 1. E trata-se de 1, como vocês podem, tá, ver lá. Então, o G do ponto final
é menos cosseno de um mais E mais um, tá? E o ponto inicial é o C de zero, trata-se de 0, 0, 1. O G de 0, 0, 1 é menos um mais um, é zero, né? Mas vamos escrever assim para, tá? Então, a integral é a diferença de potencial. Então, é isso menos zero. Então, é isso, né? Menos cosseno de um mais exponencial, mais é, né? Perdão, não é exponencial, mais é mais um. Tá? Então, essa aqui é a integral de linha aí desse campo, que é um campo gradiente. Vamos agora resolver o quarto problema. O quarto problema aqui, do simulado, agora ele vai focalizar provavelmente o teorema de Gauss, né? Então, ó, ache o fluxo do campo H, né? O campo H é dado por essas três componentes aqui. A primeira é y, que multiplica a exponencial de y. A segunda é simplesmente z e a terceira também é z. Através da superfície de um sólido delimitado por essas superfícies aqui, ó, um cilindro, uma casca cilíndrica de raio 1, o plano y igual a zero, o plano z igual a zero e o plano z igual a 1. E a gente escolhe a orientação. Tá? A orientação padrão de, né, de superfície fechada, isso aqui é uma superfície fechada, ela envolve um volume, é orientar o campo normal para fora do volume, né? Então, vamos esboçar a superfície que é fechada, como eu disse. Então, pessoal, é mais ou menos isso aqui, ó. Como eu falo para vocês, eu não sou um desenhista muito talentoso. É como se fosse mais ou menos metade de uma lata de uma lata aí de creme de leite, tá? Mas fechada, com a parte que cortou lá no meio, fechando também, tá? Então, então, o teorema de Gauss vai ser válido, né? A gente pode tentar usar o teorema de Gauss direto, porque senão a gente teria que fazer o fluxo em uma, duas, três, quatro superfícies. Talvez com o Gauss a gente faça somente uma integral em vez de quatro, né? Teria quatro faces, isso aqui, digamos, quatro superfícies delimitadoras. Teria que fazer o fluxo em cada uma delas. Talvez seja melhor fazer usar o teorema de Gauss, né? Realmente é melhor, pessoal. O divergente de H, que é a expressão do teorema de Gauss, é um. Então é simplesmente, aqui eu vou botar o número um, é o volume dessa coisa. O volume dessa coisa é simplesmente, né, pessoal, π sobre 2, né? A área da base vezes a altura. A área da base é metade da área de uma circunferência de raio um, né? Vezes a altura, que também é um no caso aí. Então é π sobre 2, tá? Ficou fácil fazer esse daqui. Tá? Então, vamos estudar direitinho esses simulados, pessoal. Hoje acabou de eu postar mais outro simulado aí. Vamos fazer esses simulados com calma, com consciência, comparando com os outros problemas que a gente já havia resolvido durante a exposição da matéria, tá? É importante que leia um livro bom, que tire dúvidas também, entendeu? Que compartilhe as dúvidas com os outros colegas. Não é. E principalmente estudar um pouco a cada dia, ou pelo menos um pouquinho a cada semana, não deixar para estudar tudo na véspera da prova. O conteúdo não é muito grande, mas também não é pequeno, e não é, apesar de não ser algo, digamos, uma matemática muito difícil, é sim uma matemática delicada, certo? Esse tema não é um tema, digamos, elementar, né? Então, requer atenção, ok? Vamos lá. Agora vamos ver o que faltou lá no teorema dos campos solenoidais incompressíveis no R3, né? Eu peço que vocês novamente reestudem aquele assunto da última aula, tá? O teorema dos campos incompressíveis no R3, que a gente apresentou, demos exemplos de tudo. Ficou faltando, né, mostrar uma fórmula
que calculasse o potencial vetor A partir do campo F, certo? Então, dado um campo F, que é um campo solenoidal, ou seja, divergente igual a zero, a ideia, né, é que se esse campo fosse de classe C1 numa certa região aberta do R3, a gente pudesse, né, o teorema afirma que a gente pode dizer que esse campo ele é rotacional de um potencial vetor A. Ficou faltando uma fórmula para calcular esse A. Né? Repara que no caso análogo dos campos conservativos, a gente deu a formulinha, né? Até exibimos aqui em cima, né? Vamos voltar ali um pouquinho só para vocês se lembrarem. No caso dos campos conservativos, a gente até, né, desenvolveu uma formulinha para o potencial, essa daqui, né? Então a gente tinha que dar também uma formulinha para o potencial vetor lá para os campos solenoidais, né? A gente diz que um campo é solenoidal, né, quando ele tem a divergência nula, né? Em certa região aberta do R3, tá? Então agora vamos ver como que a gente faz. De fato, a gente vai não só colocar a formulinha, vamos aproveitar esse espaço dessa aula remota para a gente analisar como chegamos a essa fórmula também, tá? Um exemplinho de como se faz demonstrações em matemática, que também, embora não seja, digamos, o que é importante para um curso, para uma disciplina que fornece métodos matemáticos, né, para engenheiros e físicos, químicos e outros cientistas e tecnólogos, né, é interessante ver pelo menos como é que essa coisinha se desenvolve pelo menos algumas poucas vezes. Então a ideia é essa aqui, gente. Ó, você tem um campo F, tá? Esse campo é conhecido, as suas componentes F1, F2, F3, é um campo conhecido, e a gente sabe que o divergente dele é zero, tá? E que esse campo não tem singularidade numa certa região aberta, ele é todo de classe C lá dentro. Então a gente sabe, pelo teorema, que ele pode ser escrito como o rotacional de um potencial vetor A, né, de classe C2. Então a ideia é procurar, né, esse um campo A que case nessa equação aqui, né? Que, tá? Cujo rotacional dê o F conhecido. Então vamos buscar um caso desse A. De fato, pessoal, não existe somente um A que faça isso, é uma infinidade muito grande. O que a gente vai buscar aqui é uma classe de soluções, tá? Existem muitas outras, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas não importa, se você tem uma, tá? Você tem uma, você pode ir construindo as soluções que você quiser depois. Vamos tentar encontrar uma solução, então. Olha só, o que que a gente tem, né? A gente sabe que F é o rotacional de A. Então, pelas componentes do rotacional, a gente sabe que a F1 é D2A3 menos D3A2. Que a F2 é D3A1 menos D1A3. E que a F3 é D1A2 menos D2A1. Aqui, novamente, pessoal, olha a superioridade dessas fórmulas que envolvem esses números. Repara aqui, ó. Repara aqui, ó, é muito mais fácil decorar as coisas do que ficar com aqueles P, Q, R, M, N. Olha, aqui, ó. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 3, 1, 2. Repara que como se fosse assim uma brincadeira de cadeiras, com, né, aquela coisa de você trocar de cadeira com 1, 2, 3 aqui, ó. O 1 passa para cá, o 2 vem para cá, o 3 vem para cá, aqui, tá vendo? Como se fosse uma roda de cadeiras. E aqui só alterna os que já eram anteriores. Ou seja, é muito mais fácil, pessoal, essa anotação aqui, certo? A superioridade, né, da notação é flagrante. Bom, como a gente, né, se o, repetindo aqui, né, se o rotacional é zero, então, né, e o campo é de classe C1 na região aberta lá, então o divergente é zero e tal. Beleza. Então, se a gente puder exibir três funções, né, A1, A2 e A3, satisfazendo as condições anteriores, ou seja, essas aqui, tá? Então a gente vai ter obtido uma condição suficiente para determinar o campo A, né? Ou seja, uma solução, uma classe de soluções particulares para o potencial vetor, tá? Bom, vamos tentar uma solução.
o mais ousado aqui possível. Vamos tentar dizer que a componente A1 é nula, tá? Vamos ver se o formalismo aqui suporta essa escolha. A gente vai ver que vai suportar. Então, ou seja, uma componente a gente já pode tomar como zero, tá? Vamos ver o que isso implica. Se eu tomar a componente A1 como nula, então aquelas equações lá do rotacional se resumem a essa daqui, ó. Porque onde tem A1, tá certo? Vai zerar. Então a primeira fica D2A3 menos D3A2 igual a F1, D1A3 igual a menos F2 e D1A2 igual a F3, tá? Basta você verificar que, vamos voltar aqui, é só colocar aqui o A1 igual a zero, tá? A1 igual a zero. Então, a gente vai obter o rotacional assim, né? Aquela expressão do rotacional vai se resumir a isso aqui. Bom, agora, pessoal, olha só. Vamos pegar essa segunda equação aqui, né? Essa aqui é D1, é a derivada parcial com relação a x, tá? Então, eu posso integrar essa equação no meio aqui com relação a x, os dois lados, né? Então, essa daqui vai ser a antiderivada, vai ser o próprio A3. Então, o A3, pessoal, né, vai ser igual a menos a integral, aqui menos, né? De x0 até x da f2 de t, y, z, dt mais, certo? Uma função que vai depender somente de y e de z, tá? Ok? Essa função depende somente de y e z, claro, porque se a derivada com relação ao x dela é obviamente nula, né? Então, isso aqui é uma solução que, né, super geral. E o A2 aqui a gente também pode fazer a mesma integral com relação, ó, aqui D1 é dx, né? Com relação a x, mesma coisa. Então a gente pode chegar aqui e integrar essa daqui, vamos ter que A2, né, de x, y, z integral de x0 até x da f3 t, y, z, dt mais uma constante g que só depende de y e de z, não vai depender de x pelo mesmo motivo assim, tá? Agora repara, a gente está buscando uma solução particular, tá? Dessa coisa. Uma solução particular apenas. Bom, então vale a pena tentar, vamos tentar botar aqui esse f também é zero, tá? É uma possibilidade, é claro que eu posso deixar como uma função, né, que dependa de y e de z, mas uma possibilidade é que ela seja zero, tá? Vamos forçar um pouco mais a barra aqui, vamos ver se cabe isso, né? Vai simplificar bastante. Se não couber, a gente retorna. Mas a gente vai ver que vai caber sim. A gente vai poder escolher esse f como zero. Repara que a gente não quer uma solução geral, a gente quer uma classe de soluções particulares que possivelmente essa escolha, tá, vai ser compatível, né? Compatibiliza. Então, repara. Então, se eu pegar as fórmulas lá que eu tenho, né, do rotacional, D2A3 menos D3A2, né? Se eu utilizar essas expressões que eu cheguei aqui, isso vai ser integral de x0 até x de menos d2f2 de t,yz menos d3f3 de t,yz dt menos a derivada parcial do g com relação a z. Repara que a gente escolheu o f igual a zero, tá? Então vamos ter essa expressão aqui. Bom, agora tem que lembrar que a F, né, é um campo solenoidal, ou seja, o divergente dele é zero. Se o divergente dele é zero, então D1F1 mais D2F2 mais D3F3 é zero. Olha a superioridade da notação, pessoal. E eu vejo em prova aí o pessoal fazendo P, Q, R, M, N. Enfim, vamos lá. Aí, tá claro que isso aqui é zero, então o D1F1 é menos D2F2 menos D3F3. Mas repara, isso aqui, esse menos D2F2 menos D3F3, é exatamente o que nós temos aqui, ó, dentro desse integrando. Então a gente vai substituir essa quantidade por essa, ó, D1F1. É o que a gente faz aqui embaixo. Então o D2A3 menos D3A2, tá? Vai ser precisamente integral de x0 até x de D1F1 de t, y, z, dt, menos aqui integral, menos a derivada parcial de g com relação a z, tá? Maravilha. Bom, olha só. O D1 é dx, né? Então,
A integral da derivada é a própria função, né, pessoal? Então, aqui a gente tem isso aqui, né? Então, aqui vai ser f1 aplicado em x menos o f1 aplicado em x0. Então, a gente vai ter essa coisa aqui, ó, d2a3 menos d3a2 igual a f1, né, de xyz menos f1 de x0, aqui embaixo, né, yz, menos a dgdz, tá? Bom, agora, pessoal, tudo fecha, né? A gente sabe que pelo rotacional, que o D2A3 menos D3A2 tem que ser o F1. Então, se a gente puder zerar essa quantidade aqui, então tudo se acerta. Sim, e a gente pode zerar essa quantidade se a gente escolher o G de tal maneira que ele seja, né, que ele cancele isso daqui. Ora, então o G deve ser escolhido assim, ó, menos a integral de Z0 até Z da F1 de x0 yu du. Tá? Então essa escolha aqui faz com que esse termo aqui seja zero e fique tudo em paz, ou seja, o F seja o rotacional de A e a sua divergência seja nula. Então com essas escolhas tudo funciona. Tá? Resumindo então, pessoal, vamos lá. Se F1, F2, F3 de classe C1 no aberto do R3 e o divergente D é zero, então F vai ser o rotacional de A e A pode ser escolhido como a gente viu aqui, a primeira componente A1 nula, a segunda componente, essas duas integrais da F3 de TYZ de x0 até x, menos a integral da F1 x0 y UDU de Z0 até Z, né? Aquela Gzinha lá, né? Aquela Gzinha lá que a gente viu agora. E a A3 vai ser simplesmente menos a integral de x0 até x da F2 de TYZ dt. Ou seja, se você fizer isso aqui, você vai obter uma classe de soluções particulares para o potencial vetor, tá? Bom, vamos fazer um exemplo, né? Porque é importante que a gente ilustre. O exemplo que eu dou é esse aqui, pessoal. O f de x, y, z é um campo solenoidal, tá? A divergência é zero, dado por essa expressão aqui, ó. Y é a primeira componente, o F1. A componente F2 é x vezes z e a componente F3 é x ao quadrado mais y ao quadrado. Repara que esse campo aí, o divergente é zero, né? O D1 F1 é zero, mas o D2 F2 também é zero, mas o D3 F3 também é zero. Esse campo tem divergência nula. Então, ele, como ele é de classe C1 em todo o R3, a gente vai poder escrever ele como, né, o gradiente de uma função potencial de classe C2 definida lá no R3, né? Vamos determinar esse A usando essas formulinhas que a gente viu acima. Bom, então, eu peço para que vocês só encaixem aqui na fórmula, já coloquei aqui encaixado. O A1 vai ser zero, né? O A2 é essa integral aqui menos essa, tá? Peço que vocês confiram aqui, tá? Comparando com a fórmula lá, a solução é essa. O A3 é essa integral aqui, a solução é essa daqui. Colocando aqui, né? Peço que vocês verifiquem. O potencial vetor, né? Calculado dessa maneira aí vai dar assim, a primeira componente nula, a segunda componente essa aqui e a terceira componente essa daqui. Repara que é uma classe mesmo. Olha, esse x0 e esse z0 são arbitrários, pessoal. Tá? Ok? Se não houver singularidade, aqui, hipoteticamente não há, né? Você tem uma classe enorme, né? Repara que você tem dois parâmetros aqui nesse tipo de solução, ilustrando que você poderia colocar coisas diferentes aí, tá? Gerando o mesmo potencial. Eu também peço que vocês façam o rotacional disso aqui e mostrem que realmente vai dar o F, tá? Como exercício fica para vocês verificarem isso aí. E repara, né? Essa liberdade que você tem de escolher esses parâmetros poderá ser usada, de fato, essa liberdade é muito maior, como a gente vai ver já já, pode ser usado para você encontrar potenciais vetores amigáveis na hora de fazer um cálculo real, por exemplo, no caso, por exemplo, do magnetismo. O magnetismo é um campo solenoidal, o campo magnético é um campo solenoidal, campo magnetostático. Então é possível você calcular o campo, né? Calculando um potencial, fazendo essas escolhas. Essas escolhas permitem que situações bastante
difíceis de caracterizar o campo B sejam viabilizadas por uma escolha adequada desse potencial vetor, tá? Vocês vão ver isso lá nos cursos de eletricidade e magnetismo. Só estou adiantando isso aqui porque você já tem a ferramenta. Bom, deixa eu fazer a primeira observação aqui, tá? Vai dizer o seguinte, ó. Que a demonstração, né, como a gente viu, também estabelece o modo prático para encontrarmos o potencial vetor de A de um campo solenoidal. Exato, a gente viu aquelas fórmulas lá que, ok? A gente demonstrou que existe o A e de tabela também encontramos umas fórmulas que permitem calcular eles, o potencial com certa facilidade. Pessoal, não existe somente uma fórmula, tá? Você poderia ter escolhido, por exemplo, a componente 2 igual a zero, poderia ter escolhido a componente um igual a constante. Tem uma liberdade muito grande, tá? Isso é uma escolha, pode ser que num problema específico não seja a melhor escolha, tá? É que são tantas escolhas possíveis que não tem assim como a gente dizer qual é a melhor assim a priori, entende? Isso aí é bastante extenso, né? A gente dá aqui algumas características. Bom, segunda observação, olha só, existe uma enorme liberdade, é isso que a gente está falando, da escolha do potencial vetor. Então, por exemplo, se F é o rotacional de um potencial vetor A, então qualquer campo A estrela, tá? Que é definido como A, mais o gradiente de uma função escalar, tá? De classe C2 qualquer, tá? Também serve. Tá? Realmente, ó, se você fizer o rotacional desse A estrela, vai ser o rotacional de A mais o rotacional do gradiente. Bom, o rotacional do gradiente é sempre zero, né? Se o campo φ for de classe C2. Isso então dá o F, ou seja, você poderia usar tanto o A que você calculou lá, como esse outro A estrela, né? Basta que você acrescentasse um campo gradiente a ele, né? Ou seja, você tem uma liberdade gigantesca, né? Um potencial difere do outro por um campo gradiente, pelo gradiente de um campo de classe C2 genérico, certo? É uma liberdade muito grande, né? Existe uma ambiguidade infinita, de fato, na definição do potencial vetor. Essa ambiguidade pode ser usada e é usada lá, né, na eletricidade e magnetismo para facilitar os cálculos, por exemplo, do campo magnetostático. Bom, resumo novamente, né? Quando F é de classe C1 num conjunto aberto do R3 e o seu divergente é zero, então ele é, pelo teorema dos campos solenoidais no aberto do R3, né? Você vai ter que ele é rotacional de A e o A pode ser encontrado, né? Uma classe de A pode ser encontrada, como a gente viu anteriormente lá para aquelas formas. Agora vamos a uma outra observação, pessoal. A última observação aqui é o seguinte, ó, pode ocorrer, no entanto, que um campo tenha divergente nulo num determinado aberto do R3 e ainda assim não possa ser escrito como rotacional de um potencial vetor. Bom, como é que isso é possível? A gente não acabou de mostrar o contrário? Sim, aqui vai ter singularidade, tá? Vamos ver como é que fica. Ó, vamos lembrar que o campo elétrico produzido por uma carga pontual Q posicionada, tá? Na origem, tá? Então, esse campo, como a gente já viu, né? A carga pontual Q positiva, posicionada na origem do R3. Esse campo vai ser dado por essa expressão, ó, Q sobre 4πε0, que multiplica x sobre R3, y sobre R3, z sobre R3. O R3 aqui, pessoal, não é o R aqui, não é o R da polar, tá? Na realidade, é aquele ρ. É que, como a notação mais clássica é R, tá? Mas é aquele ρ lá da coordenada cilíndrica, tá? Tá claro. Tá aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, raiz de tudo isso, somado. Bom, repara que esse E, pessoal, ele não está definido no R3 inteiro, tá? Você tem que tirar a origem. A origem é um ponto singular. Então, né, a função E está definida aqui. E agora, nesse domínio aqui, ele é de classe C1, né? Ou seja, eliminando a origem. Bom, é fácil verificar, eu peço para que vocês façam essa conta, tá? Que o divergente de E é zero, tá? No entanto, o que que é diferente aqui? Não vale o teorema de Gauss nesse caso, porque, repara, ó,
O E tem uma singularidade de origem. E como sabemos e fizemos esse cálculo na sala de aula, a gente sabe que o fluxo do campo E é Q, tá? Se o rotacional, se o divergente fosse zero e o campo fosse um campo solenoidal, fosse um campo solenoidal no R3, isso aqui tinha que ser zero, né? Mas não é, é Q. Então, onde S é qualquer superfície que envolva, superfície fechada que envolva a origem, né? Então, a gente tem que concluir, pessoal, que esse E, ele não é o rotacional de A. Claro, porque se ele fosse o rotacional de A, né, teria, né, o divergente de um rotacional é zero, e isso aqui teria que ser zero, tá certo? Como a gente viu anteriormente. Então, o E, ele realmente ele tem divergência nula, mas como ele tem uma singularidade lá na origem, tá? Ele provoca um fluxo que não é nulo, de fato é a carga elétrica, né? Então a gente tem que no aberto, onde você tira lá a singularidade, né? Você pode dizer que o divergente de A é zero, no entanto, ele não é o rotacional de um A, tá? Repara que tem a singularidade, tá? É o que a presença da singularidade proíbe da gente usar o teorema de Gauss e aí proíbe desse E ser igual ao hot de A, tá bom? Então é isso. Então, bom estudo aí para vocês e até breve.